Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez para a nossa aula de melhoramento genético de plantas. Vocês acharam que ia ser somente um vídeo hoje? Não. Eu resolvi diferenciar os conteúdos em vídeos diferentes porque eu acho que fica mais fácil de vocês se organizarem e localizar o material na nossa playlist do melhoramento genético no nosso canal. Então, hoje nós vimos mais cedo o sistema reprodutivo das espécies cultivadas, né? E agora nós vamos falar um pouco sobre recursos genéticos, ok? Então, para a entrega dos resumos referente à aula de hoje, são os dois capítulos, beleza, pessoal? Lembrando, nosso livro de referência é aquele do melhoramento de plantas do pessoal de Viçosa, que já mostrei você no vídeo anterior, tá bom? Então, vamos lá para mais um conteúdo do nosso melhoramento genético de plantas. Pessoal, qual é a importância então de saber o recurso genético que nós temos disponível, né? Então vamos analisar o seguinte, vamos pensar em algumas situações aí. Será que tem como eu trabalhar com uma dada cultura se eu não conhecer o material genético disponível, né? Você lembra que nós comentamos na primeira aula de genética que um dos fatores para que você seja exitoso no programa de melhoramento é conhecer o material genético disponível? Pois bem, então imagine, o recurso genético é todo o material que eu posso utilizar de ordem genética, obviamente falando, né? Porque tem os outros fatores que são manipuláveis de ordem ambiental, mas que nós não estudamos na nossa disciplina. Nós vamos ficar só na parte genética mesmo. Seria interessante sabermos de onde essa espécie veio, onde tem maior diversidade genética, porque caso eu tenha algum problema no meu programa de melhoramento que esgote a variabilidade genética, aconteça alguma doença imprevista, né? Então eu possa ter acesso a esse local, que em teoria, esse local vai ter muita variabilidade genética daquela dado material que eu tenho, né? E isso é tão interessante porque nós estamos analisando somente do ponto de vista do melhoramento, né? Vamos supor que esgote a variabilidade genética e aí eu recorro a esses locais que eu possa buscar uma variabilidade para ampliar ou renovar o meu programa de melhoramento genético de plantas. É uma possibilidade, né? Outra possibilidade de eu reconhecer os recursos genéticos que eu tenho, né, de todas as plantas e espécies, se possível, obviamente. Vocês já pararam para pensar que, por exemplo, no nosso país, aqui no Brasil, as espécies mais importantes do ponto de vista do agronegócio não são de fato originárias daqui? Vocês já pararam para pensar? Por exemplo, milho não é daqui do Brasil. Feijão não é daqui do Brasil. O arroz, que está a um preço absurdo, né, não é aqui do Brasil. Qual mais? Laranja. Laranja não é aqui do Brasil. E quer dizer, da nossa commodity que a gente mais exporta, né? Ela vem em primeiro lugar logo após o milho. A soja. A soja não é do Brasil. Então, se der somente alguns, a cana, por exemplo, também, que movimenta o nosso agronegócio, tanto na produção de açúcar quanto na produção de álcool, a cana também não é originária aqui do Brasil. Então, só desse simples exemplo, dessas espécies que nós citamos aqui, que são de extrema relevância para a nossa população em termos de vista de segurança alimentar e do ponto de vista também da captação de recursos, né, pecuniários, a gente vê que como é importante conhecer diferentes tipos de plantas que podem ser introduzidas numa dada localidade e ser explorada economicamente. Por isso é importante saber o recurso genético que eu tenho disponível do ponto de vista de espécies e de plantas. Então, é outro tipo de utilização desse tipo de conhecimento, de você conhecer o recurso genético que você tem disponível. E também, por que não dizer, também do ponto de vista ecológico, né? Uma outra importância. Vamos imaginar que nós estamos num centro de diversidade genética, de origem, né? Que nós temos que fazer o monitoramento de uma dada espécie para que ela não vá à extinção, né? Porque ela é muito importante
do ponto de vista sociológico ou econômico para cada localidade. Vamos supor aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós podemos citar originariamente aqui do Brasil a mandioca, né? Então a mandioca ela é importante do ponto de vista econômico, né? E existe essa preocupação em você fazer esse monitoramento, né? Para que essas populações, né? Esses genótipos não venha a deixar de existir. Então, a gente pode ser também do ponto de vista ecológico, você saber o tipo de genótipos, os tipos de animais, de vegetais, que ali estão presentes, que representam uma dada variabilidade genética, a fim de mantê-los, perpetuá-los ao longo do tempo. Então, é muito interessante que a aplicação de você reconhecer e ter esse conhecimento básico dos recursos disponíveis é de extrema relevância, né, do ponto de vista ecológico, sociológico e econômico, né, para a nossa humanidade. E por que nós estamos falando disso, né, pessoal? De você saber o recurso genético que você tem. Porque, afinal de contas, nós somos engenheiros agrônomos preocupados, na nossa disciplina em particular, com a parte da genética, porque é aquilo que é passado de pai para filho, né? Então, cabe a nós, né, nós os melhoristas, geneticistas, discriminar muito bem o que é de ordem ambiental, o que é de ordem genética. Por isso coloquei essa forma para vocês relembrarem lá da genética. Lembra que nós comentamos lá? Fenótipo é igual a genótipo mais ambiente, mais interação genótipos por ambientes quando ela existe. Você lembra que nós comentamos isso? Porque nós, como melhoristas, olhamos um dado fenótipo. Então nós temos que discriminar aquilo que é de origem genética para que possa acessar ao valor genético daquele indivíduo, daquela população e ver se de fato, né, ela deve ser trabalhada, deve ser renovada a ponto de promover um novo platô de ganhos genéticos, né? Por isso é importante ter esse conhecimento, né, de você saber o material genético que você tem e, sobretudo, discriminar do fenótipo daquilo que é ordem ambiental, daquilo que é ordem genotípica, né? Ok? Então, continuando aí. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato lá, hein, pessoal? Bem, dito isso, então, nós temos que considerar que existem as espécies que, obviamente, em sua origem, elas surgiram em determinadas localidades, né? E quem foi a primeira pessoa, né, vamos dizer assim, que teve a preocupação imensa e teve um trabalho hercúleo de tentar fazer esse levantamento dos diferentes tipos de espécies que tínhamos ao redor do planeta inteiro, né? E aí foi fazendo a separação. Esse centro de origem é de tal espécie, não, aquele é de tal espécie, né? Então, coube os créditos, né, dessa pesquisa do geneticista e botânico Nikolai Ivanovich Vavilov, que publicou no seu opúsculo, na sua obra, em 1926, os diferentes centros de origem que existem no planeta Terra. É óbvio que mais tarde, né, foram elaboradas várias expedições, até na década de 80, para tentar definir, né, e precisar, né, esses centros de origem, se realmente estavam dentro daquilo que Ivanovich, né, Vavilov já havia declarado em seu trabalho, e teve poucas subdivisões, ramificações, tá, pessoal, em relação a esse trabalho original que foi dele. Ele ficou vários e vários anos viajando ao redor do mundo, catalogando as espécies e onde elas tinham se originado, né? Onde elas tinham uma grande variabilidade genética de cada uma delas. E nesse trabalho que ele levantou, que ele teve esse trabalho gigantesco, né, de fazer essa síntese, ele chegou à conclusão que basicamente eram 8 centros de origem que tínhamos ao redor do mundo. E esses centros, eles estavam separados, né, entre si através de mares, oceanos, cadeias de montanhas, desertos, né, grandes barreiras geográficas que permitissem que florescessem diferentes tipos de espécies vegetais em cada um desses espaços, ok? Então vamos lá ver, ó. O primeiro aí, ó, podemos citar o chinês.
como o próprio nome ajuda, vocês vão ver que o nome já ajuda a visualizar onde está esse tipo de centro de origem, esse centro de origem. Então tá ali, ó, chinês, né? O indiano, olha aqui, ó. O indo-malaio, olha aqui, ó. Cadê o indo-malaio? Aqui, ó, indo-malaio, na Indonésia, né? O asiático central, olha aqui o asiático central. O Oriente Próximo, número 4. O Mediterrâneo, que é a região do mar Mediterrâneo aqui, ó. A África Oriental, olha aqui, onde seria mais ou menos a Etiópia, né? A Mesoamérica, olha aqui o 7. América Central, né? Aqui já no 8, na América do Sul, tá vendo aqui? A região do Chile aqui, ó. O Chile aqui. E temos a região aqui do Brasil, Paraguai. Então, a gente vê que ele viajou ao redor do mundo inteiro, tendo essa preocupação, né, desde aquela época já em se manter, né, essa variabilidade genética para que ela possa ser utilizada na sociedade na qual ele vivia, né, naquela época, naquelas décadas, né, naquela geração, mas também para as gerações futuras, porque, de certa forma, é importante nós mantermos aquela variabilidade genética daquela espécie, porque, igual comentamos, imaginemos que, naquele momento, não tínhamos um acometimento de uma dada praga, e passados-se alguns anos, 10, 20 anos, né, daquela uso persistente daquela cultura, uma dada localidade, uma outra praga que era dito como secundária, ela passou a ser primária. Então, normalmente, o primeiro local que nós vamos tentar buscar uma variabilidade genética para renovar ou melhorar nossa população de melhoramento é justamente os centros de origem, né? Então, isso é muito interessante, né, de perceber isso, que já tem pessoas preocupadas com isso há várias e várias décadas atrás, né? E esse, pessoal, eles deu um esquema que eu achei muito legal, que vocês olharem lá no CIAT, né? Lá na internet, e digitar esse cabeçalho do jeito que está aí, a gente vai encontrar um esquema desse daí, né? Lógico que no próprio site do CIAT, né? Ele tem uma interface até interativa, é legal pra caramba. Então, você vai e passa o mouse em cima da localidade e ele te mostra quais são as culturas ali presentes. Aqui eu tirei uma foto, uma print do site deles, mas você digita CIT, né? Centro Internacional de Agricultura Tropical, né? E você vai lá, ó, origem e centro de diversidade primária das agriculturas melhoradas, né? Ou daquelas que são cultivadas. E aí você vai e digita dessa forma e você vai encontrar esse esqueminha lá no site deles, que é muito legal o site deles, né? Inclusive o CIT é uma grande instituição que tem um banco de germoplasma ali presente, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso daí, tá bom? E aí, pessoal, nesse site aí, a gente vê, por exemplo, daquelas culturas que nós comentamos. Vamos pensar no caso do milho. O milho é muito importante para o agronegócio brasileiro, não é? Mas vamos ver se está relacionado à nossa região aqui, ó. Você vê a setinha aqui, ó, buscando aqui. Onde tem o milho aqui, ó? Não tem, né? Se você olhar, é justamente o milho, ele está nessa parte da América Central, né? Da Mesoamérica. E é interessante, porque o milho é dessa região, tá aqui, ó. E o feijão também. Então, olha só, você come todo dia o feijão aí, o arroz com feijão, né? O comendo o feijão, o arroz eu não sei por esse preço que tá aí, né? Mas o feijão tá aí, ó, da região da América Central. Ramon, então e o arroz? De onde que ele é originário, né? Então, se a gente buscar aqui, ó, olha lá. Na região aqui da China, né? Da China a gente vai ver aqui o arroz, né? E vamos ver também aqui na região da Índia, né? Então o arroz está presente nessas duas regiões, tanto na região da China, né? Quanto na região aqui da Índia, tá bom? Outra cultura também que é importante aqui no nosso país, a soja, né? Se a gente localizar aqui, a soja, que é esse desenho aqui, ó, essa figura, ela está presente onde? Lá na China. Olha a laranja aqui, ó, a laranja aqui na China, olha a laranja aqui também na Índia, né? Então a gente vê
essas culturas são extremamente importantes para o Brasil, né? Não são originárias aqui do Brasil. Outra também que é muito importante, olha aqui, ó, café. O café é lá da África, olha ali, ó o café aqui, ó. Então, o café, olha, o café veio lá da África para ser cultivado aqui no Brasil, né? E nós somos um dos grandes exportadores, né? Ou se não o maior exportador mundial de café, né? Então a gente olha como que é interessante isso daí, né? Falando café, né? Natural, né? Porque a gente sabe que a Alemanha ela compra café do mundo inteiro, faz os blends, as misturas do café, canefa, coffee arábica e apesar de não ter um pé de café lá, é o maior exportador mundial, né? Do café. Mas enfim, é uma questão estratégica deles, né? Compra o produto barato e vende processado. Mas, voltando ao caso da origem das nossas culturas, né? Então vocês veem que como que é interessante isso daí, né, pessoal? Culturas que não são originárias daquela localidade passam a ser importantes numa outra localidade, né? Aí você lembra da batata? A batata ela é muito importante na alimentação lá na Europa. Mas você vê aqui na Europa aqui, ó, é o centro de origem, né, dela. É lá? Não, né? Olha aqui a batata aqui, ó, lá na região do Andes, né? Você lembra do Chile? Aqui, olha aqui, ó, a região do Chiloé. Olha aqui, ó. Então a batata ela foi exportada lá para a Europa, né? Então olha como que isso é interessante esse tipo de intercâmbio de materiais que aconteceu durante as grandes navegações, né? A maior parte desses materiais foi durante esse período das grandes navegações, beleza? Então fica aí a sugestão aí do site do CIT, que é muito legal e eu tirei ele de lá, beleza, pessoal? Bem, então, nós no slide anterior àquele, vocês visualizaram o tópico centros de origem, né? Mas já naquele último do CIT, vocês perceberam que estava o centro de diversidade primário. Qual que é a diferença de um para o outro? Então vamos lá, galera. É porque é o seguinte, alguns autores acham mais adequado, mais correto, não classificados como centro de origem, porque a origem das espécies, né, muitas das vezes ela é difícil de ser catalogada em precisão e muitas das vezes ela se deu de uma forma dispersa ao longo do tempo e do espaço, né? Vide o caso do trigo, por exemplo, né? O trigo foi o cruzamento de várias espécies de ploides, depois tetraploide, até surgiu o tipo mais cultivado, que é o trítico extingo atual, que é o trítico hexaploide. Então, isso foi durante vários anos e vários cruzamentos de várias localidades que foram um trigo cruzando naturalmente com outro, até culminar nessa espécie que nós cultivamos hoje em grande quantidade, em grande volume, né? Então, alguns autores dizem que o termo mais correto é não falar origem, mas falar centro primário de diversidade, né? Ou centro secundário de diversidade, onde você visualiza naquele primário uma variabilidade maior, onde teoricamente ela surgiu, né? E o centro secundário, onde apresenta uma grande variabilidade também, mas não tão grande quanto o primário, né? Então isso é uma questão de terminologia que alguns pesquisadores utilizam. Como exemplos a gente tem aí, né, de centro de origem, centro primário ou centro secundário de diversidade, podemos citar o caso do milho e do eucalipto. Por quê? O milho, pessoal, como nós vimos, ele é originário da região da América Central, né? Então, o centro primário dele seria ali. No entanto, na China, tem uma grande variabilidade genética do milho também, né? Então, poderíamos classificar a China como um centro secundário da diversidade genética. Assim como o Brasil também tem uma grande variabilidade genética do milho, né? Então, cairia dentro desses conceitos. Centro primário, a América Central, e centro secundário, podemos classificar a China ou o Brasil também, devido à grande variabilidade genética que tem dessa espécie em ambos os territórios, né? Outro caso também, podemos citar o eucalipto, porque o eucalipto ele é originário da região da Austrália, né? Então, lá na Austrália, né, lá lá na Oceania, podemos classificar como centro de origem
primário do eucalipto. No entanto, o eucalipto aqui no solo brasileiro encontrou as condições tão férteis, tão propícias para a sua multiplicação, para a sua amplificação de sua variabilidade, que poderíamos citar como aqui no Brasil, como se fosse o centro secundário de diversidade genética do caso do eucalipto, né? Então esses dois exemplos aí eu creio que sejam suficientes para distinguir o que seria centros de origem, centros de diversidade primária e secundária. Beleza, pessoal? Bem, então, dentro desse conceito de conhecer e saber identificar a importância dos recursos genéticos, nós caímos num problema que acontece, né, já de algumas décadas para cá. Por quê? Nós comentamos na aula anterior, na aula de introdutória do melhoramento genético, da importância dos trabalhos do Norman Borlaug, né, desenvolvidos pelo CIMMYT, né, que ele teve a oportunidade de desenvolver variedades de trigo semi-anão, tá? Isso foi importante? Lógico que foi muito importante, importantíssimo. Por quê? Porque graças ao desenvolvimento desse trigo semi-anão, nós já comentamos na aula passada, conseguimos um trigo mais eficiente no uso do nitrogênio e converter efetivamente o nitrogênio em produtividade, né? Produtividade de grãos. E isso trouxe segurança alimentar para vários países do mundo, Paquistão, para a Índia e outros mais, o que conferiu ao Norman Borlaug o Prêmio Nobel, né, da Paz. Mas isso tem um problema, porque quando ele desenvolveu esse material que era superior geneticamente falando, trouxe um problema, né, que podemos categorizá-lo como se fosse uma vulnerabilidade genética. Por quê? Naquelas regiões, né, da Índia, daquela região toda ali da Ásia, né, ali do Mediterrâneo, que eu me refiro também, tinha muita variabilidade genética de trigo ali presente, né? E aí, vamos supor que ataca uma determinada doença. Se aquela doença ela for específica para um tipo de genótipo, em termos populacionais, aquilo lá não se propagará, porque com certeza, devido à grande variabilidade genética que tinha, a doença não ia proliferar em grande quantidade. Só que, se você utiliza somente um tipo de material genético e vem uma doença específica para aquele material genético, o que vai acontecer? Você perderá toda a sua lavoura, né? E o pessoal justamente aconteceu isso, porque eles estavam um trigo semi-anão, altamente produtivo e responsivo, produtor, você sabe como é que é, né? Até a gente também, não vamos ser hipócritas. Se vê um material que está produzindo mais, você quer ganhar dinheiro com aquilo também, né? Porque a gente gera agrônomo, a gente gosta de natureza, a gente gosta, mas a gente também gosta de dinheiro. A gente tem que manter nossa família, tem que pagar a conta, né? Então a gente gosta da natureza, mas a gente tenta buscar o equilíbrio, né? Porque a gente tem que conseguir o rendimento econômico também para a nossa subsistência, o desenvolvimento da sociedade. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio, né? A gente não pode viver só de abraçando árvore, não. Nós temos que encontrar o equilíbrio. Por isso nós somos engenheiros agrônomos treinados, né? Então, o pessoal só utilizando aquele tipo de variedade que o Norman Borlaug desenvolveu, né? E o pessoal do CIMMYT, que foi os trigos semi-anão, sumiu, né? Praticamente 95% daquela variabilidade genética original que existia nesses países aí foi exaurida, sumiu. O pessoal não queria ninguém plantar mais aquilo lá. Para que vou plantar, né? Para que eu vou plantar isso daí? Não vale nada, né? Do ponto de vista de produtividade. Porque do ponto de vista de melhoramento e de segurança, é muito importante você ter aquela variabilidade. Pelos mesmos motivos que nós comentamos. Vamos supor, aquele material desenvolvido por ele era top dos top na época. Mas se daqui a 5 anos, sei lá, 10 anos, vem uma praga que não existia antes. Porque você sabe que inseto multiplica, né, que é uma beleza. Fungo, bactéria, vírus, multiplica uma beleza. Nematóide multiplica uma beleza. E aí surge um fenótipo, uma estirpe, um patovar, né, uma raça diferente, que aí começa a atacar aquele genótipo que era o top dos top em termos de produtividade, e aí o que acontece? Você tem top de produtividade, mas não tem resistência. Aí você produz? Não, a planta morre.
Entendeu o problema? Então, do ponto de vista do agricultor, era muito importante ter aquilo lá, aquele material. Só que do ponto de vista do melhoramento, você pensando a longo prazo, de segurança alimentar a longo prazo, é importante você manter aquela variabilidade genética, para você não cair no problema da vulnerabilidade genética. Você ficou vulnerável, né? Aqui, você levou um tipo de estreitamento da base genética do trigo, porque o pessoal só plantava aquele trigo. Ninguém queria saber mais dos outros, né? Aí você fala assim, Ramon, mas existem trabalhos científicos conduzidos classificando ou expondo de uma forma clara, objetiva, isso que você disse pra gente? Bem, até hoje não teve um problema assim, ó, esse trabalho fez um levantamento correto que a vulnerabilidade genética provocada por plantar só um tipo de cultivar foi responsável por você acabar com a produção de uma dada cultura, uma dada espécie, uma dada localidade. Não tem isso. Por quê? Aí vem as explicações. Porque, segundo esses autores, quando realizamos o melhoramento genético de uma dada cultivar ou de uma dada espécie, você inconscientemente, além de melhorar a produtividade em si, de grãos, por exemplo, né? A gente pode falar de produtividade de qualquer outro tipo de aspecto da planta, nós já comentamos isso na primeira aula, você melhora indiretamente outros aspectos, como resistência a pragas, resistência a doenças. Então, por isso que até hoje não foi catalogado o efeito prático, né, dessa vulnerabilidade genética promovido por não ter uma grande variabilidade genética disponível naquela dada população, né, que seria a erosão genética. Você perdeu o material genético que foi erodido, né, devido à sua não utilização, por ele não ter sido utilizado de uma forma a manter aqueles alelos na população, tá bom? Você focou somente a produtividade, por exemplo. Então, até hoje não tem isso, tá, pessoal? Mas existem vários relatos na literatura disso que eu comentei. Vocês devem lembrar da aula de fitopatologia, por exemplo, fitopatologia, do caso da requeima, né, da Phytophthora infestans, que aconteceu na requeima da batata, né, que aconteceu na Irlanda, né, que foi um dos motivos do grande êxodo daquele povo para os Estados Unidos na época, né. Então, o que acontece? Por ter plantado somente um tipo de batata e aquela batata não ter resistência para Phytophthora infestans naquela época, houve um grande problema de segurança alimentar, que faltou comida para as pessoas. Então, muitas pessoas morreram de fome naquela época, né? Então, existe a possibilidade? Existe. Já aconteceu na história, historicamente? Já aconteceu. Poderíamos citar outros exemplos também, né? Do Cytoplasma T no milho, né? Mas, enfim, até hoje não aconteceu, né, de uma dada espécie ser extinta, né, por causa da erosão genética. Mas é muito importante ficarmos atentos a isso e, de alguma forma, tentarmos salvaguardar, né, essa variabilidade genética para evitar que isso possa acontecer no futuro, né? Bem, então, as pessoas pensaram, já que é importante tentar prever problemas futuros, né? Então vamos guardar essa variabilidade genética. Foi o que pensou, é o mais lógico, mais racional, né? E aí vieram alguns conceitos, né? De germoplasma, por exemplo, que é o primeiro que a gente vai ver. Inclusive, o conceito de germoplasma, pessoal, ele é muito amplo. Vários autores tentaram definir de uma forma bem genérica. E não é meu objetivo classificar cada um desses autores aqui. Você pegar no livro, você lê cada um desses autores. Vamos colocar aquilo que eu acho que seria o mais objetivo para a nossa compreensão. Podemos colocar, então, que germoplasma seria o conjunto representativo de genótipo de uma dada espécie, ou uma amostra de genótipos de uma dada espécie, né? Isso seria uma definição bem basiquinha, né, do germoplasma, para a gente poder compreender os próximos tópicos que virão, tá? Então, como podemos guardar essa variabilidade genética que é representativa de uma dada espécie, né? Ela pode ser conservada de algumas formas. Primeiro,
ex situ, in situ e in vitro. Vamos começar pelo primeiro, que seria o ex situ. O ex situ seria a conservação desse germoplasma fora do local de origem, né? E como que é o fora do local de origem? Vocês lembram lá que nós comentamos do milho? Então, o milho, por exemplo, o centro de origem dele, né, o centro primário de diversidade dele, né, seria lá na América Central, né, na Mesoamérica, que nós comentamos. Assim como o feijão. Mas aqui no Brasil, por exemplo, nós temos locais que armazenam grande variabilidade genética do milho, que pode ser considerado como um banco de germoplasma. Por exemplo, lá na Embrapa de Milho e Sorgo, lá em Sete Lagoas, tem uma amostra representativa, significativa, né, desse germoplasma do milho. Né? Se não me falha a memória, chegando a algo em torno de 100 mil acessos diferentes. Né? Então a gente vê como que isso é expressivo. E isso é chamado de banco de germoplasma. Você armazena a sua variabilidade genética fora do local de origem daquele material. Então seria ex situ, tá bom? E já pegando um vínculo aí, vocês já vão aqui ó, o ex situ faz um vínculo com o banco de germoplasma, que daqui a pouco a gente fala sobre ele também, tá? Mas guarda no coração por enquanto aí. O outro tipo de conservação desse material genético seria in situ. Então, se ex situ é fora do local, in situ é dentro do local de origem. Né? Portanto, aqueles parques nacionais, alguns podem ser considerados, ou parques de reserva natural, pode ser considerado como se fosse um centro de uma conservação de germoplasma in situ? Sim, desde que seja monitorada a fauna e a flora ali presente. Se você fala assim, ó, esse é um banco de germoplasma in situ, né? Perdão, não é nem banco de germoplasma, né? Mas uma conservação de germoplasma in situ de uma, sei lá, do cacau aqui no Brasil. Então você vai lá, né, no local de origem dele, né, vai na Amazônia, né, e ali da próxima daquela região, e você vai fazer um levantamento e monitorar no Parque Nacional ali presente aquele tipo de espécie. Assim como existe isso lá, um Parque Nacional do Milho, Teosinte Tripsaco, lá no México, que lá é monitorada a população de teosinte de tripsaco, né, obviamente de milho também, para que essas espécies elas não sejam extintas, né? Então, é um tipo de conservação in situ os parques nacionais, desde que sejam monitoradas as espécies que se pretende conservar ali, tá bom, pessoal? Outro tipo de conservação que pode ser feita é in vitro. A in vitro, galera, ela é feita, como o próprio nome sugere, utilizando placas de Petri, por exemplo. Porque a gente pode armazenar esse material genético não somente através de sementes, mas a gente pode armazenar em tubos de ensaio, né, com cultura de tecidos. E dessa forma, utilizando tubos de ensaio, utilizamos placa de Petri, enfim, procedimentos laboratoriais, que seria toda a parte de vitro, laboratório, né? É interessante porque é mais fácil de manusear, né? Ela é um meio hermético, né? Então, se ele é hermético, ele impede a entrada de pragas, de doenças, né? E isso é muito interessante. Né, mas também, por outro lado, tem alguns tipos de desvantagens. Se você mantém um material seu estacionário, ele não coevolui com o tempo. Né, se você faz essa conservação desse material, por exemplo, no campo. Né? Outro tipo de problema que pode surgir, que pode ser um problema ou não, dependendo do seu prisma de avaliação, né, é a variação somaclonal. Então, a variação somaclonal ela pode apresentar-se quando nós estamos fazendo a conservação do material genético, desse germoplasma, in vitro. Tá bom, pessoal? Então, seria essas formas de conservar o material genético ou germoplasma. Tá? Esse conjunto de genótipos, plantas, que sejam representativos dessa amostra de uma dada espécie. Combinado? Ok? O Bimarco está seco na garganta. Pessoal, então prosseguindo aí. Dentro da conservação ex situ que nós comentamos, né,
apresenta o seu banco germoplasma. O que é um banco, pessoal? Você fala um banco. O banco é o local onde você guarda dinheiro, não é? O seu banco lá, o Banco do Brasil, a Caixa, sei lá, o Santander, Itaú, sei lá. E são onde você guarda o dinheiro seu, não seria a grosso modo, obviamente, né? Então, o banco de germoplasma seria o local onde você vai guardar alguma coisa também, o banco, mas é um banco de germoplasma, vai guardar esse material genético, né? E, portanto, esse local ele possui algumas atribuições. E aí nós elencamos somente algumas, talvez as principais, né? Prospecção e coleta, introdução, intercâmbio e quarentena, caracterização, conservação, multiplicação e regeneração. Aí também são alguns, né, que nós colocamos aí, que, no meu ponto de vista, contemplam as principais atividades no banco de germoplasma. Vamos tentar falar rapidamente de cada um deles aí, tá, pessoal? Prospecção e coleta. O que é a prospecção? Imagina o seguinte, você está vendo que seu material genético lá não tem uma resistência a uma dada doença fúngica que começou a ser importante naquela localidade, tá ok? E aí você pretende buscar lá no centro primário, ou centro de origem daquela espécie, aquela variabilidade genética pretendida, para que você possa incorporá-la, através do retrocruzamento, talvez, no seu programa de melhoramento genético, no seu material elite. Então você vai lá, vamos supor que esse material seja a soja. Onde você vai buscar? Onde é o centro de origem da soja? Eu falei na aula de hoje. Onde que é? No Brasil? Não, né? O que é isso? Não me envergonha não, né? O que é isso? Lá na China, né? Lá na China. Então, a gente vai buscar lá na China. Mas você já viu o tamanho da China, rapaz? O tamanho da China é imensa. A China é imensa. Você vai cair lá de paraquedas, vou cair aqui, vou cair do lado do monte de plantação ou de plantas nativas, crioulas, né, de soja. Obviamente que não é assim que funciona, né? Então, o que seria a prospecção? Você fazer estudos prévios, um levantamento prévio, para que a sua próxima etapa, que seria a coleta desse material, seja exitosa, né? Então, você faz estudos prévios. Aqui é a melhor localidade, é o norte da China, não, é o leste, é o oeste, é o sul, sei lá. Você faz um levantamento prévio para que você possa ir com precisão cirúrgica, porque tempo é dinheiro, você não tem dinheiro, tem mão de obra, não tem nada, das vezes, né? Você quer economizar o máximo possível, para que seja mais efetivo, né, na sua próxima etapa, que seria a coleta. E o que seria a coleta? Como o próprio nome fala. Você vai lá no próprio local e retira aquele material de interesse na quantidade ideal e correta. Por quê? Porque isso cai naquele que nós falamos que você aprenderam lá na estatística, né? Que é a amostragem. Você deve fazer uma amostragem bem feita daquele material para que ele de fato tenha aquela representatividade genética que você almeja, né? Então você tem que ver o número mínimo de indivíduos que devem ser coletados. Se dependendo de for uma planta autógama, uma planta alógama, faz diferença. Pensa aí, nós falamos isso na aula passada. Onde vocês acham que tem maior variabilidade genética? Uma planta alógama ou uma planta autógama? Lógico que é na alógama, né, pessoal? Então, em teoria, você deve amostrar a maior quantidade de plantas alógamas quando comparadas com plantas autógonas, devido à maior variabilidade genética ali presente, por causa da própria estrutura genética da população, né? Então a coleta tem que levar em consideração também o tamanho da amostra, tá, pessoal? A próxima etapa aí, introdução. O que seria introdução? Né? Introdução, intercâmbio e quarentena. Introdução, você pegar um material, né, que não é daquela região, né, e colocá-la naquela região. Por exemplo, eu quero plantar aqui no Brasil o milho, né? Mas originalmente o milho não era daqui. Então, o que é a introdução? Eu vou pegar o milho, assim como ele veio lá da América Central, e planto aqui no Brasil. Então, eu estou introduzindo ele aqui no Brasil. E seria introduzir. Nós falamos do milho, mas o milho já está super introduzido aqui, né? O milho aqui, tem muitos milênios, né? Na verdade, que já está aqui no Brasil, né? Mas pode ser qualquer outro tipo de espécie, né, que não é cultivada aqui no Brasil, e nós podemos passar a cultivá-la aqui, né? Então a introdução seria isso, nesse sentido. Pegar uma espécie que não é nativa daquela região e plantá-la naquela região, somente isso.
O intercâmbio é a troca, né? Então você pega o material genético aqui e você troca com outro banco de germoplasma, você troca com uma empresa de pesquisa, né? uma empresa de melhoramento. Intercâmbio, portanto, é troca, né? E quarentena. E quarentena você já sabe o nome, né? E o que significa, né? Você deve manter aquele material isolado para realizar estudos, né? E esses estudos que são realizados têm o objetivo de evitar com que pragas, doenças entrem na minha região onde aquele material está sendo introduzido, né? Então você faz o isolamento daquele material e faz o estudo ali para ver qual seria o impacto daquele novo material, daquela nova espécie, por exemplo, no ecossistema que você pretende inserir, né? Então isso tudo são atribuições e estudos pertinentes à quarentena, tá, pessoal? Um próximo atribuição do banco de germoplasma aí. Caracterizar. O caracterizar, o próprio nome já fala. O que você vai caracterizar? Você vai descrever, você vai tentar fazer um levantamento dos atributos biológicos, fenotípicos daquela espécie, daqueles diferentes tipos de acessos que você tem no seu banco de germoplasma, plantas, né? Para que você possa separá-los em grupos heteróticos, né, se for o caso, em separá-los de tal forma que você possa utilizar de uma forma plena, objetiva e inteligente aquela variabilidade genética, né? Então, a caracterizar isso. Essa planta ela tem essa altura. Não, essa planta ela tem a cor do tegumento da semente amarelo, tem alaranjado, preto, vermelho, azul, branco, e assim você vai descrevendo, né? Você utiliza os descritores, né, de cada espécie para você poder fazer essa caracterização das plantas ali presentes, né? Porque aí você faz esse levantamento, coloca no seu banco de dados e guarda aquele material. Então aí naquele futuro lá, se você precisar daquele material, você joga lá no banco de dados rapidinho, já sabe onde localizar o seu banco de germoplasma e passa a utilizar no seu programa de melhoramento, tá? Então caracterizar é fazer essa descrição desse seu material. Conservar. Então, conservar, o próprio nome já fala também, que é atribuição do banco de germoplasma, né? Você vai armazenar aquele material, né, por máximo de tempo possível, sem que ele perca a sua viabilidade, né? Então, você pode armazenar partes vegetativas, você pode armazenar anteras, pode armazenar meristemas, pode armazenar bulbos, sei lá, pode armazenar muitas partes diferentes da planta. Inclusive, pode armazenar aquela forma mais usual, né, e a mais fácil são armazenar através de sementes, né? Então você pode armazenar através de sementes. E as sementes elas podem ser classificadas em duas formas, pessoal. As sementes ortodoxas e as sementes recalcitrantes. Ortodoxas e recalcitrantes, tá? Então, quais seriam as sementes ortodoxas primeiro, tá? Vamos começar com as ortodoxas. As gramíneas, de uma forma geral, né, pessoal? O milho, o sorgo, o trigo, né? Enfim, eles estão nesse grupo aí. O que seriam as sementes ortodoxas, portanto? Seriam aquelas sementes que você consegue armazenar por um longo período, até décadas, né? Por quê? Porque elas toleram baixas temperaturas, né? E você pode dessecá-las em nível de umidade muito baixos também. Então, você colocando baixa umidade, armazenando com baixa umidade e em baixa temperatura, ela consegue ser armazenada durante um longo período, né? Então, essas são as sementes ortodoxas. E as recalcitrantes, como por exemplo do café, do cacau, né? Da uvaia, chutando aí algumas espécies aí. São espécies cujas sementes não toleram a dessecação, não toleram as baixas temperaturas. Então você tem que colocar em temperaturas ambientes, muitas das vezes, temperatura ambiente, né? E a umidade você não pode baixar muito também, senão o embrião ele não suporta e degenera e morre. E, portanto, obviamente, a viabilidade dessas sementes recalcitrantes é muito menor
quando comparada às ortodoxas. Enquanto as ortodoxas podem ficar armazenadas por décadas, né? As recalcitrantes, muitas das vezes, é questão de semanas, de dias, semanas, no máximo meses, né? No máximo. Então a gente vê que existe essa grande diferença entre a conservação de sementes, né? Ortodoxas e recalcitrantes. Beleza, pessoal? E com relação a multiplicação e regeneração. Também é outra atribuição do banco de germoplasma. Por quê? Vamos supor o seguinte, eu sou o curador do banco de germoplasma do Instituto Federal onde a gente trabalha. E aí, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, né? Campus Uberaba, sendo bem objetivo. Aí, minha gente, entra em contato com uma pessoa, com outra, de um banco, de um programa de melhoramento de uma dada empresa. Ô, Ramon, eu gostei de um material XYZ, você tem disponível aí? Aí, se eu tiver disponível, né, e eu não tiver em grande quantidade, porque normalmente quando nós armazenamos, eu tenho meu germoplasma de milho, eu tenho meu germoplasma de feijão. É lógico que ele é restrito, mas ele serve para o meu propósito, que é manter o nosso programa de melhoramento genético ali do Instituto, né? Não tem como comparar da Embrapa de Sete Lagoas, não tem como comparar com o Senargem, que são dois grandes bancos de germoplasma que nós temos aqui no Brasil, né? Mas serve para meus propósitos ali. Então, a gente armazena em pequena quantidade. E aí a pessoa entra em contato com a gente, nós temos que multiplicar, ou seja, aumentar a quantidade de semente para disponibilizar e fazer um intercâmbio entre materiais, né? Entre as duas instituições de pesquisa ou empresas, né? Pessoal, estou desligando aqui o celular, desculpa aí. Eu esqueci de desligar ele antes aqui. E aí o que acontece? Isso seria a multiplicação. E a regeneração? A regeneração ela acontece o seguinte. Toda vez que o nosso material ele fica muito tempo armazenado numa dada localidade, seja ele através de semente, ou seja através de cultura in vitro, o que acontece? Aquele material ele pode perder a viabilidade com o tempo, vai perdendo vigor, né? E com isso ele vai aquela possibilidade de ele se manter-se saudável após ser levado para o campo é minimizada, quanto mais tempo de armazenamento. Então, de tempos em tempos, é recomendável você regenerar esse material. O que seria regenerar? Você pegar esse material, levar para o campo e permitir com que ele se desenvolva de sua forma plena, né? Ou seja, faça a sua parte vegetativa, reprodutiva e complete o ciclo. E aí aquela nova geração, você armazena novamente. Então, isso seria regenerar o vigor, a viabilidade daquele material. Tá bom, pessoal? Então, estão aí algumas das atribuições de um banco de germoplasma. Beleza? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, por favor. Bem, e para finalizar aí esse capítulo, nós podemos falar sobre outras fontes de variabilidade, né, de genética, que pode ampliar a variabilidade genética ou criar variabilidade genética, né, que podem ser utilizadas como recursos genéticos no nosso programa de melhoramento. O primeiro que nós podemos citar aí seria a mutação. O que é a mutação, pessoal? A mutação, né, nós já vimos isso lá em genética, né? Então nem vou ficar chovendo no molhado aqui não, ficar falando demais não. Você lembra lá na genética, nós comentamos a mutação. A mutação é a alteração do DNA. E ela é herdável desde que aconteça nas células gaméticas, né? A mutação, nós comentamos lá, a mutação acontece no DNA, ela pode ser pontual, né? Ou seja, nível de base nitrogenada, ou ela pode ser de um fragmento cromossômico. Você pode alterar um fragmento cromossômico inteiro. Ou passo que você pode fazer alterar somente uma base nitrogenada. Se nós realizamos essa mutação, que na verdade nós realizamos, né? Nós induzimos muitas das vezes, podemos induzir a mutação, né? Através de alguns agentes que nós comentamos isso lá na genética, né? Como a radiação, por exemplo. A gente pode induzir a mutação, altera uma mutação pontual, de uma única base nitrogenada. Essa alteração de uma única base nitrogenada, pessoal, ela
pode ser de uma forma de substituição de bases. Eu altero uma base por outra, por exemplo, adenina, timina, guanina, citosina. Eu altero uma adenina por uma timina, por exemplo. Então, por substituição. Ou pode ser uma alteração de uma pontual, né, através de uma adição ou deleção de bases, né? Lembrando que quando é de substituição de base, ainda temos 3 tipos de divisão, que é aquela silenciosa, que é a sem sentido e a de sentido errado. Eu não vou ficar falando cada uma dessas como que é, mas com dúvidas, leia o material de genética que vocês têm aí, que nós já falamos isso lá na aula de genética. Então, a mutação é uma forma de você criar variabilidade genética. Isso é muito interessante, né? Então, é uma possibilidade que não deve ser deixada de lado aí. Outra forma de você ampliar a variabilidade genética que você tem, pessoal, é através da recombinação gênica. O que seria a recombinação gênica? Você lembra lá que na aula de organização do material genético, a gente falou sobre as divisões celulares, né? E em particular nós falamos da meiose. Por quê? O que é recombinar o gene? Você reorganizar os genes, né? Você vai colocá-los numa combinação inédita, né? E dessa forma, numa combinação inédita surgindo ali, você faculta o surgimento, né, a obtenção dos segregantes transgressivos. Lembre-se que nós comentamos isso na genética também. O que é o segregante transgressivo? É aquele material que ele é muito superior quando comparado a qualquer um dos pais, né? Então, isso seria o segregante transgressivo, que ele pode surgir através da recombinação gênica. E quais são os eventos citológicos que podem promover a recombinação gênica? Que nós falamos lá nesse capítulo 4 aí do livro lá de genética, né? Que está um vídeo no canal aí, Organização do Material Genético. Olhem lá, que está lá descrito para vocês, melzinho na chupeta lá. Quais são esses eventos? A segregação gênica, que ela acontece lá na metáfase 1, né? O pareamento dos cromossomos homólogos, de uma forma completamente aleatória na placa equatorial, e durante a anáfase 1, né? Aí cada um segrega para um lado, e isso vai ampliar a variabilidade genética. Outra coisa que nós vimos também lá na meiose, que seria o crossing over, ou a permuta genética, que acontece lá durante o paquíteno. Lembra lá do paquíteno? Lá uma das subfases da prófase 1? Pois bem, aqueles quiasmas que são formados entre cromátides não irmãs, né, faz com que fragmentos cromossômicos sejam trocados, né, através desse quiasma, formando novas combinações gênicas, né? Então, tanto a segregação dos cromossomos lá homólogos, o pareamento completamente aleatório na placa equatorial, quanto a permuta genética, são 2 eventos que acontecem na meiose que ampliam a recombinação gênica que existe na natureza, né? Então, isso é um fator muito interessante que acontece, que amplia a variabilidade genética. Outro tipo de variação que pode acontecer é a transformação gênica, né? A obtenção de transgênico. Eu nem vou entrar muito em detalhes nisso, nem transgênicos, né, que é transformação gênica, nem na variação somoclonal, mas vou só dar uma pincelada aqui, rapidão aqui. Lembre-se, transformação genética é obter novas combinações ou novos organismos que são geneticamente modificados, que foram obtidos a partir de engenharia genética, tá bom? E aí vem todas aquelas etapas. Você tem que identificar o gene, depois você tem que preparar o gene que vai ser transferido para a planta receptora, depois tem os métodos de transferência, tem a biobalística, tem a transferência indireta através de agrobacteriotumefáceas, enfim, e várias outras metodologias. Depois de tudo isso, você verifica se de fato o material foi transferido, o número de cópias, você verifica também se ele está se expressando. Então, isso tudo são etapas que temos dentro da transformação gênica, que não vou entrar em detalhes aqui agora, porque nós veremos em detalhes lá em biotecnologia, tá bom? E a variação somoclonal também, eu vou falar rapidamente, mas eu não vou entrar muito em detalhes, porque nós vamos ver isso também lá na biotecnologia. Que é a outra possível fonte de variação que acontece quando nós conservamos material in vitro. Toda vez que nós utilizamos placas de Petri, tubos de ensaio, você deve adequar a quantidade certa de aminoácidos, de fitohormônios,
de proteínas, enfim, você deve criar um meio ali mais fidedigno possível da planta original para que aquela espécie consiga se desenvolver. Só que a gente sabe que nada é perfeito, então alterações podem surgir naquela planta devido a essas substâncias químicas ali presentes, né? E essas variações que surgem, né, são chamadas de variações soma clonal, variações soma clonal, né? Variação soma clonal. No plural, variações soma clonais. Se for mais de uma, né? Então essas variações, elas acontecem devido ao uso de cultura de tecidos, por exemplo, né? Isso pode ser vantajoso ou não, depende do seu ponto de vista. Se você está com o objetivo de desenvolver novos materiais, por exemplo, orquídeas, às vezes o pessoal utiliza variação soma clonal para obter vários tipos diferentes de orquídeas. É um tipo de utilização salutar. Mas vamos supor que você desejasse manter aquele material original e continuar essa variação soma clonal alterando genotipicamente aquele material. Então isso pode ser indesejável, né? Mas isso a gente vai ter detalhes lá em biotecnologia, tá bom? E ainda, só para falar que existe, né, mas não vou entrar em detalhes também, que a variação somaclonal ela pode ser de 3 tipos, né? O tipo fisiológico, epigenético e genético, né? Qual que seria o fisiológico? Então, imagina o seguinte, algumas situações aqui. Você tem uma planta que originalmente ela era de coloração da flor dela, era vermelha, tá bom? E aí, você colocou essa planta lá no meio de cultura e tudo mais, e aí você colocou e aconteceu uma variação somaclonal. De planta, ela originalmente era azul, né, que eu falei, a azul, ela ficou vermelha. E aí, aconteceu uma variação somaclonal. Mas você retirou aquele fito-hormônio que levou àquela manifestação daquele tipo de fenótipo, que seria o vermelho. Você retirou. E aí o que acontece? Retirou aquele fito-hormônio, o que acontece com a planta? Ela volta a ser a cor original, o azul, né? Então, esse tipo, quando você retira o fator que promove a variação e a planta volta a ser o original dela, o azul, lembre-se, azul ficou vermelho por causa do fator, do fito-hormônio. Retirou o fito-hormônio, voltou a ser o azul original. Isso é o fisiológico. Beber uma água. Estou falando rápido demais? A garganta vai secando. O bom que no YouTube você pode colocar no slow motion aí, né? Então, esse é o fisiológico, galera. E vamos passar para o epigenético. O epigenético é o seguinte. Você tinha um azul que era original, colocou o fito-hormônio. Ela ficou vermelha. Você retirou o fito-hormônio, mas ela permaneceu vermelha. E aí? Aí esse é o epigenético. Guarda aí. Beleza? Azul, colocou o fator vermelho, retirou o fator, permaneceu vermelho. Ok? Agora vamos para o genético. Era azul, coloquei o fator, ficou vermelho. Retirei o fator, ficou vermelho. Guarda. Mas o epigenético está igual ao genético, então. É aí que vem o pulo do gato, meu jovem. Ou minha jovem. No epigenético, como eu vou diferenciar do epigenético do genético? O epigenético, eu vou verificar na geração filial se ela permanece vermelha. Se na geração filial o material for igual ao original, que é azul, é uma variação somaclonal do tipo epigenética. Já se o material filial ele permanecer com a alteração, ou seja, permanecer vermelho, ele é uma variação do nível somaclonal do tipo genética. Beleza? Então, pessoal, rapidinho aí eu destrinchei para vocês aí, né? A gente vai ver maiores detalhes disso lá na biotecnologia, tá? Mas eu falei rapidão isso aí para vocês, só para não ficar viajando na maionese demais aí, tá bom? Pessoal, então a aula de hoje eu acho que foi rápida, né? Deixa eu ver quantos minutos. Nossa, deu 1 hora, eu pensei que ia dar menos. Mas eu tentei ser o mais rápido possível, porque no livro tem muito mais informações, eu tentei ser o mais objetivo possível aqui, pessoal. Enfim, lembre-se então, portanto, que o resumo que você tem que entregar para mim é dessa aula e do sistema reprodutivo, hein? Para contar como frequência desse dia de hoje.
Então, no mais, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aí, né? E espero que tenha sido útil de alguma forma aí. E valeu pela companhia e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.